Em 480 a.C., o futuro de tudo que a gente conhece como cultura ocidental, democracia, filosofia, arte, tudo isso foi decidido em uma única batalha naval. Essa é a história da Batalha de Salamina. Bom, e como vamos entender essa história? Primeiro, a invasão persa, que colocou a Grécia praticamente de joelhos. Depois, o plano genial de Temístocles que mudou tudo. Aí vem o confronto decisivo, a vitória que parecia impossível e, claro, o legado que essa batalha deixou para o mundo todo. Então, para a gente ter uma ideia do cenário, a situação era bem desesperadora. De um lado, você tinha uma aliança toda fragmentada de cidades-estado gregas. Do outro, o poder esmagador do Império Persa. Os números falam por si. Os gregos estavam em uma desvantagem absurda, enfrentando uma força que parecia simplesmente invencível. Vamos voltar um pouquinho para entender o contexto. A gente está falando da Segunda Guerra Médica. O rei persa Xerxes I não queria só conquistar, ele queria vingança. Vingança pela derrota do pai dele anos antes. E para isso, ele montou uma das maiores forças de invasão que o mundo antigo já tinha visto. E o avanço persa foi, assim, implacável. Uma verdadeira onda de destruição. Batalhas eram vencidas, territórios conquistados. Nem mesmo a lendária e heróica resistência dos espartanos em Termópilas conseguiu parar a máquina de guerra persa. O ponto mais baixo, a humilhação total, foi quando Atenas, o coração da Grécia, foi saqueada e a Acrópole incendiada. A esperança estava acabando. Mas sabe, no meio desse caos todo, um homem se recusava a desistir. O comandante ateniense Temístocles. Com o continente já perdido, ele sabia que a última chance da Grécia, a última cartada, estava no mar, com a frota aliada encurralada ali, perto da ilha de Salamina. E a questão era essa, né? Quase impossível de responder. Como é que uma frota em desvantagem, talvez 3 vezes menor, poderia sequer sonhar em vencer? Bom, a resposta não estava na força bruta, mas sim na mente do seu comandante. E é aqui que está a genialidade do Temístocles. Ele sacou que a maior vantagem dos persas, aqueles números absurdos, podia ser transformada na maior fraqueza deles. Enquanto os persas tinham uma frota gigantesca, mas super desajeitada, os gregos tinham suas trirremes, navios muito ágeis. A chave era só uma: escolher o campo de batalha certo. E a espinha dorsal dessa frota grega eram cerca de 200 trirremes atenienses. Pensem em embarcações leves, rápidas, com 3 fileiras de remadores, projetadas para uma única coisa, uma manobra letal: abalroar e afundar navios inimigos. Elas eram basicamente a arma secreta do plano. E o palco para essa jogada super audaciosa não podia ser o mar aberto, claro. Lá, a frota persa ia dominar. A batalha tinha que acontecer nos estreitos apertados de Salamina, um lugar onde ter muitos navios não ia adiantar nada. A armadilha foi montada com uma genialidade quase cruel. Os gregos fingiram uma retirada e os persas, loucos pela vitória final, morderam a isca com tudo. A frota enorme deles avançou para dentro do canal estreito e foi aí que o caos começou. Sem espaço para manobrar, os navios persas começaram a bater uns nos outros, a quebrar as fileiras e se tornaram alvos fáceis para as trirremes gregas, que atacavam pelos lados como predadores. O resultado, bom, não foi só uma vitória, foi uma aniquilação. Em um único dia, a maré da guerra virou de uma forma espetacular e definitiva. Foi uma derrota catastrófica para a marinha de Xerxes. O plano de Temístocles não só funcionou, como superou qualquer expectativa. Com a marinha dele em ruínas, a linha de suprimentos de Xerxes estava toda comprometida e o orgulho ferido. Ele foi forçado a uma retirada humilhante. Abandonou a maior parte do exército na Grécia, que ficou sob o comando do general Mardônio, mas agora com um destino bem incerto. Só que a vitória em Salamina foi muito mais do que só o fim de uma invasão. O impacto dela ecoaria por séculos, moldando o futuro do mundo ocidental de uma forma que a gente sente até hoje. Salamina foi o ponto de virada, quebrou o ímpeto persa. Com moral lá em cima e a vantagem estratégica, os gregos no ano seguinte conseguiram finalmente expulsar os invasores do seu território, garantindo a liberdade em terra e no mar. E para garantir que a Grécia nunca mais ficasse tão vulnerável, as cidades-estado perceberam que precisavam se unir. E foi dessa necessidade de uma defesa em conjunto que nasceu a Liga de Delos, uma aliança que ia mudar todo o equilíbrio de poder na região.
Basicamente, nessa aliança, que era liderada por Atenas, os membros contribuíam ou com navios ou com dinheiro para a defesa de todo mundo. Isso não só protegeu a Grécia, mas acabou consolidando o poder de Atenas, transformando a cidade na principal potência do mundo grego. A segurança que foi conquistada em Salamina acabou financiando a Era de Ouro de Atenas, um período de um florescimento cultural incrível. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Como é que seria o mundo hoje se aqueles navios tivessem falhado? Democracia, filosofia, teatro, grande parte do que é o alicerce da civilização ocidental foi salvo naquelas águas estreitas. Uma única batalha que não só salvou uma nação, mas abriu caminho para um futuro completamente novo.